Vamos meditar na palavra do Senhor? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 8. Aleluias. 1 Samuel capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 7. O Senhor Deus então respondeu em seguida: atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Aleluia. A palavra do Senhor é tão poderosa e tão gloriosa. E nesse momento que você está ouvindo a voz de Deus, a voz do Senhor através da palavra, você não está desprezando e nem rejeitando ao Senhor. Você está se alimentando da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina tanto e nos alerta tanto com o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Essa tem que ser a nossa prioridade. E o problema é que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com as outras áreas da vida e deixam a área espiritual, a vida espiritual de lado ou em segundo plano. As pessoas às vezes se dedicam tanto à vida profissional, à vida familiar, à vida sentimental, e às vezes dedicam todo o seu tempo e todo o seu cuidado com aquela área da sua vida. Não que seja errado ou que nós não precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida. Mas quando nós buscamos cuidar da nossa vida espiritual, o Senhor, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos tratando de uma maneira que Ele vai nos moldando e nos dando estrutura para nós lidarmos com cada área da nossa vida e sermos abençoados em cada uma dessas áreas. Não é difícil a gente ouvir história de pessoas que cuidaram tanto de uma área da sua vida que não a espiritual, se dedicaram tanto a conseguir algo, a conquistar algo, se dedicaram em uma área da sua vida de uma maneira assim, colocando como prioridade. E com o decorrer do tempo foi construindo uma história naquela área da sua vida. Mas não é estranho a gente ouvir que de um momento para outro aquilo desmorona. Aquilo se destrói, aquilo se rompe, aquilo se acaba. E às vezes algo que foi tão ali, dedicado, cuidado, foi tão assim, colocado tanto investimento naquela área, se acaba. Mas a nossa vida com Deus, quando nós cuidamos da área espiritual da nossa vida, é algo eterno, é algo que nós estamos construindo para a eternidade. Quando nós passamos nosso tempo com Deus, quando nós todos os dias temos um propósito de meditar na palavra de Deus, de ouvir Deus, de orar, temos uma vida de oração, temos uma vida de busca, buscando assim construir um relacionamento diário com Deus, nada pode roubar isso de nós. Podem vir situações difíceis, podem vir situações que às vezes nós não vamos a princípio saber lidar, mas nós temos uma estrutura espiritual. E aí nós vamos para os pés do Senhor, nós falamos com o nosso Deus e ali nós vencemos. Como a palavra do Senhor diz, o louvor disse também, o Senhor nos faz vencer quando nós estamos cuidando da nossa vida com Deus. Quantos estão passando dias difíceis, mas estão firmes? Por quê? Porque cuidaram da sua vida com Deus. E ao mesmo tempo a gente vê pessoas que até conhecem a palavra, pessoas que até vinham à igreja ou estavam reunidos com os irmãos, mas em algum momento se descuidou da vida espiritual. O Senhor hoje nos alerta para que nós estejamos dia a dia buscando construir um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus não é só na igreja, não é só no momento de culto presencial que estamos aqui reunidos. Esse relacionamento com Deus é você e Deus todos os dias. No seu lar você está construindo o seu relacionamento com Deus. Você tira ali um tempo para meditar na palavra do Senhor, você está edificando o seu tempo com Deus, seu relacionamento com Deus. E disso a gente não pode descuidar. Quando a gente coloca outra área da nossa vida como prioridade, lá na frente a gente pode se decepcionar. Lá na frente aquilo pode se acabar. Nós podemos
buscar Deus. Nós temos esse privilégio de podermos falar com Deus, de termos a liberdade de estarmos num momento como esse, adorando a Deus, dando o nosso louvor a Deus. Não despreze isso. O problema é que às vezes as pessoas, ao invés de construir uma vida com Deus para estar bem em todas as áreas da vida, as pessoas buscam não usar a palavra de Deus como regra de fé, como princípio para a vida. As pessoas muitas vezes buscam o padrão mundano, o padrão desse mundo. E a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Esse mundo não pode ser a nossa regra de fé. A nossa regra de fé tem que ser a palavra de Deus. E quando nós edificamos a nossa vida, cada área da nossa vida sobre a palavra de Deus, nós somos abençoados. Quantas vezes nós buscamos a direção de Deus na palavra para saber como lidar com a nossa família? Quantas vezes nós buscamos orientação na palavra para ser um bom profissional no trabalho? Quantas vezes nós buscamos direção na palavra de Deus para todas as demais áreas? Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. É isso que o Senhor chama você a viver. Não segundo o padrão do mundo. Não porque todo mundo faz, mas porque a palavra de Deus diz. Quando nós seguimos o padrão do todo mundo faz assim e deixamos a palavra de Deus de lado, nós caímos no perigo que Israel caiu. O povo de Deus. O povo escolhido de Deus. Nós lemos aqui que esse povo era guiado pelo Senhor. Deus era o rei de Israel. Era o rei poderoso de Israel. Mas em algum momento eles chamam Samuel, falam: Samuel, os seus filhos não seguem o padrão de Deus, o seu exemplo como homem de Deus. Então nós queremos um rei para Israel. E a palavra do Senhor diz que aquilo entristeceu o coração de Samuel. E Samuel foi falar com Deus. Quando seu coração estiver entristecido, fale com Deus. Samuel era um homem de Deus. Deixou um legado, um exemplo para toda uma geração de Israel. Fale com o Senhor quando seu coração se abater. Samuel ficou entristecido, foi falar com Deus. E aí Deus respondeu para Samuel o que nós lemos aqui. Atende, pois, a tudo que esse povo te pede. Porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. O Senhor é rei sobre a sua vida. O Senhor conduz a sua vida. O Senhor está no controle de cada um dos seus dias. O Senhor é o seu rei. Israel rejeitou o Senhor. Rejeitou a Deus. Deus fala com Samuel. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Eles querem um outro rei. E aí Deus falou com Samuel e falou: diga para o povo, alerte a esse povo. Eles vão querer um rei, eles querem um rei. Mas eles estão preparados para ter um outro rei que não o Senhor Deus? E aí se nós lemos o texto, Deus falou com Samuel e Samuel falou com Deus, com o povo. E ali o Senhor disse que aquele rei teria muitos direitos sobre a vida das pessoas. Chamaria os filhos daquelas pessoas para liderar exércitos, para guerrear nos seus exércitos. Enfim, há várias coisas que a palavra do Senhor diz que aquele rei teria o direito de fazer com o povo. E depois de ouvir tudo isso, depois de ouvir todo o alerta de Deus, aquele povo insiste: não, nós não queremos Deus, nós queremos um rei. Aí vem o X aqui da questão lá no versículo 20. No versículo 19 eles dizem: não, nós queremos ter um rei. Eis, pois, que seremos como todas as demais nações. Um rei governará e estará à nossa frente para lutar as nossas batalhas. Eles dizem: não, nós estamos ouvindo tudo que você está alertando, mas não, a gente quer um rei. Irmãos, quantas vezes nós queremos coisas que nós não precisamos? Aquele povo tinha Deus como rei, mas queria um homem. Por quê? Porque eles precisavam? Não, eles não precisavam de um rei. Eles já tinham o rei dos reis. Mas eles dizem: para nós sermos como todas as nações fazem assim, todo mundo faz desse jeito, nós também queremos fazer. E por isso desprezaram ao Senhor. Então nós temos que estar atento quando nós pedimos algo para Deus. Nós realmente precisamos do que estamos pedindo? Ou nós já temos muito além do que nós pedimos? Esse povo rejeitou. Igreja, isso é muito forte. Uma pessoa rejeitar a Deus. Uma nação rejeitar a Deus. E isso
deixa a gente chocado. Como alguém pode rejeitar a Deus? Mas se nós pararmos para ver, é o que muitos têm feito nos dias de hoje. Rejeitam Deus, rejeitam a palavra de Deus, porque não querem andar segundo o que a palavra do Senhor diz, rejeitam. Quando nós vamos meditando e aprendendo a palavra de Deus, nós vamos recebendo instrução de Deus, mas muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo, nós queremos ser guiados pelo nosso coração enganoso. Então a gente faz o quê? A gente rejeita Deus e a gente começa a agir conforme o nosso coração enganoso. Esse povo não precisava eleger um rei. Tudo que eles tinham era suficiente. Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos. Se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Mas muitas vezes as pessoas rejeitam Deus porque querem correr atrás do dinheiro, de um bom cargo, querem correr atrás de tantas coisas e deixam Deus de lado porque acham que precisam daquilo. Não, nós precisamos de Deus. Se nós tivermos Deus, se o Senhor é a nossa prioridade, se nós cuidamos da nossa vida espiritual com Deus, se nós temos o Senhor na nossa vida, a presença de Deus conosco, é tudo que nós precisamos. As demais coisas são acrescentadas. Aquele povo não entendeu isso. E isso de rejeitar a Deus é tão forte. Eu fui ver na palavra do Senhor sobre rejeitar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Israel, desde o tempo que aquele povo saiu do Egito, passando pelos dias dos profetas, sempre aquele povo rejeitou a Deus, sempre desprezou o Senhor. Era um povo que em alguns momentos estava ali firmes com Deus, mas no momento seguinte rejeitavam a Deus, desprezavam ao Senhor. E esse rei que o povo tanto quis, que foi Saul, o rei que eles quiseram tanto, também desprezou a Deus. Nós lemos na palavra do Senhor que Saul muitas vezes desprezou a orientação de Deus, a voz de Deus, porque ele quis agir por ele mesmo. Pessoas que acham que não precisam de Deus, que é bobagem ouvir a orientação de Deus, que as orientações de Deus são muito difíceis para seguir, rejeitam o Senhor, desprezam a palavra do Senhor. Saul fez isso. Esse povo diz, nós queremos um rei que vai à nossa frente para lutar as nossas batalhas. Mas em quantas batalhas nós vemos Saul escondido? Diante de Golias mesmo, quem deveria lutar com Golias? O rei de Israel. O rei de Israel estava fazendo o quê? Escondido. Estava ali tremendo de medo junto com o resto do povo, do exército. Eles queriam um rei para lutar as batalhas dele. Esse rei lutou? Não, esse rei não lutou. Às vezes nós achamos que precisamos de alguém para lutar as nossas batalhas. O Senhor peleja por nós. Nós temos Deus para guerrear por nós, para nos ajudar em cada uma das batalhas que enfrentamos. Se nós temos Deus, nós temos tudo, mas aquele povo desprezou a Deus. Muitos hoje têm desprezado. E esse povo se arrependeu lá na frente. Eles viram que Saul não era um bom rei. Depois de um tempo, Saul começa a perseguir Davi, por conta da inveja que ele tinha de Davi. Saul tinha um reino todo para cuidar. Ele tinha tantas coisas para fazer, mas ele deixou tudo aquilo para cuidar da vida de Davi. Tantas coisas que nós temos para fazer, cuidar da nossa vida. Aquele povo desprezou ao Senhor, Saul desprezou ao Senhor. E às vezes nós temos algo tão valoroso e nós desprezamos. Às vezes nós temos algo de tanto valor que Deus nos deu e nós desprezamos aquilo. Desprezamos uma vida de oração com Deus. Igreja, que privilégio é você poder orar e falar com Deus. E muitas vezes nós desprezamos isso. Ah, estou cansado, não vou orar. Ah, já orei ontem. Ah, não. Nós desprezamos muitas vezes a palavra de Deus, que é o maior tesouro que nós podemos ter. Na palavra de Deus, o Senhor nos orienta sobre tudo. E nós muitas vezes deixamos a nossa Bíblia de lado porque temos preguiça de ler a palavra. Não cuidamos da nossa vida espiritual. Desprezamos a melhor parte, que é estar com Jesus. Quantas vezes o Senhor nos chama na madrugada e nós estamos cansados? Não, Senhor. Quantas vezes dissemos não para o Senhor? E sabíamos que o Senhor estava nos chamando para viver algo profundo com Ele. Mas nós dissemos, não, Senhor. Agora eu estou cansado.
Agora eu tenho que cuidar da minha vida profissional. Agora eu tenho que cuidar da minha vida sentimental. Senhor, eu preciso casar, eu preciso cuidar da minha vida sentimental. E deixa as coisas de Deus e despreza as coisas do Senhor. Troca as coisas do Senhor por qualquer coisa. A palavra do Senhor nos fala de um moço chamado Esaú. Esaú tinha o direito de primogenitura. Isso significava ter muitas bênçãos sobre a vida dele. Privilégios que ele teria. Mas um dia Esaú chega e Esaú está com fome. E ele troca o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Sendo que aquela fome iria ser saciada naquele momento, mas dali a pouco ele estaria com fome de novo. Mas ele não pensa nisso. Ele agiu pela emoção, pelo momento, pela pressão, porque estava ali faminto, vê um prato de lentilha, troca o direito de primogenitura, troca aquilo que é precioso. E ele diz, de que me vale esse direito de primogenitura? Quantas vezes nós estamos deixando de lado coisas preciosas, e nós dizemos, de que me vale isso? Para que me serve isso? De que vale ficar lendo Bíblia? De que vale ficar orando? A gente despreza. Lá na frente, Esaú se arrependeu por ter trocado o seu direito de primogenitura. Aí ele queria de novo o direito e ele não poderia ter. Quantas vezes nós temos coisas tão preciosas e é preciso nós perdermos, nós deixamos de lado, nós negligenciamos, nós desprezamos. E aí lá na frente a gente vai sentir falta. Lá na frente a gente vai dar valor. Perde e aí sim dá valor. Por que não dá valor enquanto tem? Espera perder para depois dar valor. Nós vemos o filho pródigo. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Ele deixa a casa do pai, que era o que ele tinha de mais precioso, a presença do pai. E ele deixa tudo aquilo por quê? Porque ele achou que ele precisava de outras coisas. Ele precisava se divertir. Ele precisava ter muitos amigos. Por que não ter amigos com o pai? Por que não se divertir na presença do pai? Mas ele despreza a casa do pai, despreza a presença do pai. E nós sabemos da história, ele vai para o mundo e ali ele perde tudo que ele tem e acaba no meio dos porcos, mas aí ele se lembra. E aí ele dá valor. Ele cai em si. E ele lembra de como era bom estar na casa do pai. Como era bom ter ali a presença do pai, o cuidado do pai, nada faltava. Ele tinha tudo, mas ele achava que ele precisava de outra coisa. Você tem tudo quando você tem Deus. E a palavra do Senhor nos fala que ele cai em si. E ainda bem que ele volta. Ele volta para o Senhor. Volta para o seu Pai. Como nós temos que voltar para o Senhor. A palavra do Senhor diz em Oséias. Oséias capítulo 11. Diz assim. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava o meu povo, como quem chama um filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Um povo que é inclinado a desviar-se de Deus. Um povo que era inclinado a desprezar Deus, a rejeitar Deus. Como alguém pode ser inclinado a rejeitar Deus? Um povo que viveu todos os milagres, as maravilhas. Como tantos viveram milagres, maravilhas, viram o poder de Deus, foram restaurados. Mas chega no momento que despreza o Senhor, que rejeita o Senhor. Em Oséias 13:5 diz assim: eu zelei, eu cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta, mas quanto mais eu os alimentava, eles se fartavam. E depois de ficarem satisfeitos, tornavam-se arrogantes no coração e me desprezavam. Um povo que tinha todo o cuidado de Deus, quando estava no deserto, no calor do deserto, foi sustentado pelo Senhor de maneiras poderosas. Mas quando tudo estava bem, eles se fartavam, se enchiam da sua soberba e achavam que não precisavam mais de Deus. Irmãos, essa história é de muita gente hoje. Foi cuidado por Deus. Tinha o zelo do Senhor, o cuidado, a providência. Mas quando tudo ficou bem, estava satisfeito,
Não preciso mais de Deus, desprezam Deus. Eu não preciso orar porque a minha vida está muito boa. Eu não preciso ler a palavra porque eu já sei tudo. Se enchem de soberba e rejeitam a Deus e dizem: nós não queremos que o Senhor reine sobre nós. Que triste, igreja, é isso. Porque nós vemos que toda vez que o povo rejeitou a Deus, o povo sofreu. Toda vez que eles deixavam Deus de lado, eles desprezavam a Deus, esse povo sofria. Era escravo do adversário. O inimigo fazia o que queria com aquele povo. Foram levados para o cativo, foram para o cativeiro. Porque desprezaram Deus. Geração após geração que rejeitou ao Senhor. O Senhor traz essa palavra para nós hoje, porque alguém precisa voltar para Jesus. Porque alguém precisa se lembrar de como é bom estar na presença do Senhor. Porque alguém que estava descuidado da sua vida espiritual precisa desse alimento hoje. Porque alguém que achou que eu preciso de outras coisas, não de Deus. Alguém que está sendo enganado precisa dessa palavra hoje. É tempo de voltar para o Senhor. Quantas vezes nós lemos que o povo de Israel, no tempo do sofrimento, se lembrava de Deus. E Deus ia com toda a sua misericórdia, com toda a sua graça, perdoava aquele povo, restaurava aquele povo. Mas quando eles ficavam bem de novo, o que eles faziam? Desprezavam e rejeitavam novamente ao Senhor. Igreja, nós não podemos ser assim. O coração inconstante, um dia quer Deus, outro dia não quer. Um dia precisa de Deus, outro dia não precisa. Esse coração enganoso, inconstante. Não, igreja, nós precisamos ter um coração transformado. Reconhecer todo dia que nós precisamos do Senhor. Que nós não somos nada sem Deus. Que nós precisamos de uma vida de oração, sim. Que nós precisamos nos alimentar, sim. Que nós precisamos estar na presença de Deus, sim. E valorizar isso. Não esperar perder para dar valor. Quantos hoje dizem: como era bom o tempo que eu estava com Deus. E às vezes o caminho de volta é tão difícil que a pessoa desiste de trilhar aquele caminho. E desiste de voltar. Que o Senhor dê força para nós nos voltarmos todos os dias para Ele. Que todos os dias venhamos estar na presença de Deus. É isso que nos alimenta. É isso que nós precisamos. Se a sua vida com Deus estiver bem, as demais áreas da sua vida vão estar bem. Mas se a sua vida não estiver bem com Deus, nenhuma área da sua vida vai estar bem. Não se engane. Quem somos nós sem o Senhor? O que nós podemos se não for Deus? Quantos dizem que não precisam de Deus, mas quando se levantam, respiram. E quem deu aquele ar foi Deus, o fôlego de vida. Nós precisamos de Deus para tudo, igreja. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E se conseguimos algo, é porque o Senhor nos deu. É porque nós não desprezamos ao Senhor. É porque nós não rejeitamos ao Senhor. Nós dissemos um dia para Deus: Deus seja o rei da minha vida. E nós vamos permanecer assim. Deus seja o rei da minha vida. Eu não quero outro rei. Eu quero o Senhor Deus. Ainda que eu não tenha mais nada, mas eu tenho Deus. Então eu tenho tudo o que eu preciso. Que o Senhor te fortaleça. Que você não seja como o povo de Israel inconstante. Que você nunca rejeite a Deus. Igreja, nunca rejeite ao Senhor. Que todos os dias você possa dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Eu amo a tua presença. É a tua presença que eu quero na minha vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos orar, igreja. Pastor, eu rejeitei a Deus. E agora? A palavra do Senhor diz, Oséias: portanto, arrepende-te e volta para o Senhor. Pratica o bem, a justiça, e deposita toda a tua esperança em Deus. O Senhor falava com aquele povo: contudo, eu não posso te abandonar. Olha o amor de Deus, igreja. O Senhor sendo rejeitado por aquele povo. Mas Ele diz: eu não posso te abandonar e te entregar nas mãos dos outros, ó Israel. Como eu deixaria de te proteger? O meu coração está comovido e a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Que amor é esse, igreja? Quem consegue explicar esse amor? Um Deus que foi rejeitado, que foi desprezado, mas que estava ali dizendo: como é que eu não vou te proteger? Como é que eu não vou te amar?
Que amor é esse? Qual a palavra que nós vamos usar para explicar o amor de Deus? É inexplicável. Um Deus misericordioso, um Deus tão bom, que nós erramos tanto, mas quando nos voltamos para Ele, Ele estende as mãos para nós e Ele nos levanta. O Senhor quer te levantar nessa noite. Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, fale com o Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós amamos a Tua presença. Nós amamos falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Tudo que nós queremos, Pai, é estar diante do Senhor. Tudo que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada se nós tivermos o Senhor. O Senhor acrescenta tudo. E o Senhor acrescenta debaixo de bênção. Quando nós ouvimos a Tua voz e obedecemos a Tua voz. Ah, Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. É um Deus grande, como nós louvamos aqui nessa noite. Grande é o nosso Deus. Como nós não vamos amar esse Deus? Esse Deus que nos resgatou, que curou todas as nossas feridas, que nos transformou, que nos ensinou. Como nós vamos rejeitar o Senhor? Não, meu Deus. O nosso coração está inclinado para Ti. Está voltado para o Senhor. Queremos estar, Senhor Deus, sempre dando valor à Tua presença. Como é bom ter a Tua presença. Nós não precisamos perder para dizer, como era bom. Não, nós valorizamos a Tua presença hoje, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Que em todo tempo, Pai, nós estejamos vigiando. O Senhor diz na Tua palavra, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Nos ensina, Pai, a construir uma vida edificada na Tua palavra. Nos ensina a ter um relacionamento profundo com o Senhor, não superficial, não que qualquer coisa derruba ou desfaz a aliança. Não, Senhor, não queremos ser inconstantes. Queremos permanecer firmes no Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a palavra do Senhor permaneça viva no teu coração. Que você venha viver essa palavra. Cuida da tua vida espiritual. Os dias são maus. A volta do Senhor está aí. E nós precisamos estar preparados todos os dias. Amém? Estenda as tuas mãos ao altar de Deus. Aí no seu lar, né? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós. E em concordância, todos nós dizemos amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.